a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante: responsabilidade civil pela perda de uma chance. Você sabe o que é? Pois é, muita gente não sabe, mas nós trouxemos uma especialista para falar disso, a professora Flávia Alfaro. A professora Flávia é professora da Unifil, do curso de Direito da Unifil, dá lá Responsabilidade Civil, Direito do Trabalho, é uma professora que está lá com a gente e sabe muito bem disso e também está na nossa pós-graduação e foi quem ajudou a montar ali o projeto de Responsabilidade Civil e Obrigações. Professora Flávia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui com a gente, tá? Para tirar essas dúvidas que nós todos temos e que a sociedade também tem, tá? Obrigada, professor Danilo, é um prazer estar aqui. Espero que eu possa contribuir trazendo informações para a população. Com certeza. Bom, vamos lá. O tema é responsabilidade civil pela perda de uma chance. Sim. Explica pra gente o que é isso. Bom, primeiro eu gostaria de falar o que é a responsabilidade civil, que é um tema bem debatido, né, na sociedade. Todo mundo já sofreu ou cometeu um ato passível de uma responsabilização civil. A responsabilização civil, ela está prevista dentro do nosso ordenamento jurídico, né, no Código Civil, e determina que todo aquele que por ação ou omissão, né, causar dano a alguém, fica obrigado a reparar este dano. Especificamente na responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade na esfera civil, ou seja, decorrência de um descumprimento de um contrato, um ato, né, que possa gerar um dano moral, tudo isso vai desaguar, vai cair dentro da responsabilidade civil. Dano moral civil. material, poderia falar que estaria dentro da responsabilidade civil ou não? É sim, uma forma de dano dentro da responsabilidade civil. Aí a gente faz uma distinção. A responsabilidade civil, que tem como finalidade a reparação de um dano, esse dano ele pode ser tanto patrimonial, né, quanto extrapatrimonial. O patrimonial é todo aquele que causa um abalo no patrimônio da vítima. Já o extrapatrimonial, ele atinge, em regra, os direitos da personalidade. E dentro desses extrapatrimoniais, nós temos a figura do dano moral. Então, o dano moral seria uma das formas de dano extrapatrimonial. A gente sempre fala dano moral, mas na verdade ele é uma das espécies. Uma das espécies, sim. Muito interessante. E essa história da perda da chance, o que é isso? Até na advocacia isso já está há algum tempo gerando um furdunço, vamos dizer assim, né? Com certeza. O que é isso? É como se responsabilizar alguém civilmente pela perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance ainda tem muita controvérsia. Ela não tem um posicionamento pacificado. Ela tem uma construção doutrinária. O nosso Código Civil, ele traz a possibilidade da responsabilização civil. Só que nós não temos dentro do Código Civil a teoria da perda de uma chance explicitamente. Né? Então, o que é essa teoria? Essa teoria ela foi criada, ela surgiu, né, na França, na década de 60, foi difundida em outros países da Europa, como Itália e Inglaterra. Nos Estados Unidos tem um caso emblemático, que também foi a primeira vez que a Corte Americana decidiu a teoria da perda de uma chance. E no nosso ordenamento jurídico, ela foi ganhando força, sobretudo em relação às relações trabalhistas, né, e às relações contratuais, com a defesa do consumidor. Então, a teoria da perda de uma chance é toda vez que um agente, por ação ou omissão, impedir que você tenha um êxito futuro. Tá? Você tira da vítima a chance, a possibilidade de pelo menos tentar. Entendi. Então você traz um bloqueio daquilo que a vítima esperava atingir e não pôde atingir por um ato praticado pelo agente. Entendi. Na advocacia, o furdunço é no sentido de que se os advogados, então, perdem prazo, perder prazo, deixar de ir numa audiência, sim, deixar de fazer a defesa. Deixar prescrever uma ação não ingressando com a ação. Não é que a vítima, né, ela teria 100% de êxito, mas você tira dela pelo menos a possibilidade de tentar, a chance de tentar o êxito. Entendi. Aí, no caso, os clientes dos advogados poderiam ingressar com a ação pedindo responsabilidade em relação a perda de uma chance. Ou seja, você tem que ter muita responsabilidade na hora de ter uma causa com o cliente, né? Na realidade, a gente tem que ter esse cuidado em todas as áreas. Por quê? Quando a gente fala nessa perda de uma chance, o nosso dia a dia é cheio de chances, de oportunidades. Só que não é simplesmente trazer o bloqueio para que gere a responsabilidade civil. Você citou o exemplo, por exemplo, do advogado. Em relação ao advogado, veja só, não é o simples fato de não ingressar com a ação.
Pode gerar responsabilidade civil pela perda de uma chance? Pode. Só que você tem que analisar outros fatores. Aquela demanda, ela tem uma tutela jurídica? Ah, mas a probabilidade de você ganhar seria real? Existia a probabilidade? Suponhamos que você não interpôs um recurso porque você sabe que o tribunal julgador já tem súmula entendendo que aquilo não seria possível. Podemos aplicar a teoria da perda de uma chance? Não. Por quê? Quais seriam as reais chances do êxito? Então nós temos que analisar tudo isso. Então, na verdade, se o cliente está em dúvida, ele teria que pedir um outro advogado para ver, para poder... Para ter uma segunda opinião. E na área médica, na área de saúde, também tem essa possibilidade? Também. Nós temos, inclusive, uma das distinções que a gente faz a respeito do lucros cessantes e da teoria da perda de uma chance é que o lucro cessante está ligado ao direito material, né? Está ligado ao patrimônio. Já você teve de perda. Mesmo. Bom, eu ia ganhar tanto, era certo que eu ia ganhar, e por um ato seu, eu deixei de ganhar. Né? Eu tive um lucro que cessou. Agora, a teoria da perda de uma chance, ela vai além da questão patrimonial. Ela também pode ser extrapatrimonial. E você falando dessa questão... A gente só fica vendo do lado patrimonial, a gente esquece do extrapatrimonial, muitas vezes. Por exemplo, temos um caso no qual houve uma decisão do STJ no sentido de que foi aplicada a responsabilidade civil pela teoria da perda de uma chance contra uma clínica especializada em armazenamento de material genético retirado do cordão umbilical. Porque o que aconteceu? Houve essa contratação na esfera civil, só que quando era para um preposto dessa clínica ir até o hospital para a retirada do material, ele se atrasou, ele não foi e não pôde fazer a coleta do material do cordão umbilical. A família ingressou em juízo e o STF entendeu que, neste caso, foi retirada da criança a chance de ter armazenado seu material genético. Nossa, então temos... É que a gente, da área do direito, a gente só fica vendo a confusão no direito. Na área do meio jurídico. Mas nas outras áreas também existem as responsabilidades. Sobretudo na esfera trabalhista também temos bastante. Na esfera trabalhista, como é que seria essa... Um exemplo que a gente poderia citar é um empregado, ex-empregado no caso, que perde a oportunidade de uma contratação porque o antigo empregador reteu a CTPS dele, a carteira de trabalho. E ele precisava apresentar essa carteira de trabalho no seu novo, perante o seu novo empregador. Isso gera responsabilidade civil. A empresa tem que registrar em 48 horas. Ou em casos extremos também, só que aí a comprovação ela é mais complexa. Eu deixo de firmar um contrato de trabalho com uma empresa que está 100% certo já, porque um outro empregador me fez uma proposta. E depois esse empregador ele volta atrás e fala, não vamos mais te contratar. Eu perdi a chance de ser contratada pela outra empresa. Então os trabalhadores que estão nos assistindo têm que ficar atento aí em relação a esse ponto, porque é muito comum às vezes a pessoa falar, não deram baixo na minha carteira, eu preciso levar a carteira para outro empregador... E aí, às vezes, o empregador não quer registrar, ou fui numa empresa que, igual você falou, proposta, então, isso gera uma demanda trabalhista, isso é na Justiça do Trabalho mesmo. Você pode entrar pedindo a responsabilização desse empregador ou desse suposto. Exatamente. Bom, a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco, eu vou chamar o intervalo para a gente não entrar em outra pergunta, senão a gente extrapola o tema. E aí no próximo bloco a gente continua com o tema responsabilidade civil pela perda de uma chance, aqui com a professora Flávia. Não saia daí, a gente volta já. Eu decidi fazer o Unifil para aprender na prática. Aprender entrando em contato com a profissão. Aprender fazendo com os melhores profissionais. Aprender criando os meus próprios projetos ou fazendo estágio na minha área. Eu decidi ganhar experiência antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu decidi aprender fazendo Unifil. Graduação com ensino de qualidade e a melhor estrutura da região? Então, você já decidiu. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu estou aqui com a professora Flávia Alfaro, do curso de Direito da Unifil. Professora Flávia, no bloco anterior, você explicou para a gente a questão da teoria, né, como que ela tem funcionado. E aí a gente viu, você falou que ela é originária da Europa, da França, né?
e que nós temos aí no ordenamento, não temos previsão legal, mas o nosso ordenamento está aceitando na jurisprudência essa responsabilização, né? Diz pra gente, ou fala pra gente se tem algum caso emblemático no mundo, até mesmo no Brasil, que gerou toda essa teoria mesmo, assim, que a gente viu que a jurisprudência falou, nossa, então ela existe no Brasil, ou seja, por mais que não está na lei, o judiciário falou que deve ser aplicada. Sim, nós temos, tem um caso emblemático nos Estados Unidos, lembrando, né, antes de falar do caso, que a responsabilidade civil nos Estados Unidos ela é diferente ela tem uma regulamentação própria e as indenizações elas são altíssimas. Tanto é que lá nos Estados Unidos existe a possibilidade de seguros, que está chegando aqui no Brasil também, em relação à responsabilização civil. Aqui já temos também, mas lá é mais difundido. Nos Estados Unidos, um dos casos emblemáticos sobre a aplicação da teoria da perda de uma chance foi em relação a uma candidata a um concurso de beleza, que ela foi impedida de participar e ela ingressou com ação judicial requerendo a teoria da perda de uma chance. Lembrando que no caso dessa Miss, ela já estava entre as 50 finalistas, né? Então ela tinha uma probabilidade mais próximo do êxito. Razoável, né? Não bastava simplesmente fazer a inscrição do concurso. Aí nós não poderíamos aplicar. Lá eles entenderam que ela estava muito próximo do resultado final pretendido. E por causa disso, ela foi indenizada, porque foi retirada a chance dela de prosseguir no concurso. E foi cifra de milhões? Ou? Cifras de milhões, né? Porque era um concurso a nível nacional. Sim. E no Brasil nós temos um caso que... Eu acho que eu não vou tentar alguma perda de uma chance, né? Uma perda. Milhões. Só que a gente precisa... Aqui no Brasil não dá, né? Não dá, e a gente precisa de uma comprovação, né? Porque chance todo mundo tem. Verdade. Eu tenho a chance de me tornar uma ministra do Supremo? Sim, tenho. Só que eu teria que já estar mais próximo disso. Entendi. Né? E no Brasil tem um caso que foi bastante veiculado, inclusive pela mídia, que foi a situação do Show do Milhão. Né? Eu adorava o Show do Milhão. O Show do Milhão, que foi o STJ, novamente, através de um recurso especial, originário da Bahia, um candidato que foi impedido, né, de ganhar o prêmio, vamos dizer assim, impedido, né, porque as questões, ela trazia ambiguidade, dava duplo sentido, então ela não estava de uma forma clara. Ele ingressou como ação civil, pedindo a reparação civil, porque ele era a última questão. Então ele já estava muito próximo de receber. Era 1 milhão nada. Milhão. Se errasse, você perdia tudo. Se errasse, perdia tudo. Se acertasse, ele ganharia 1 milhão. E se ele desistisse, eu acho que era 500 mil. 500 mil era metade do prêmio. Aí, como as questões, as alternativas, elas davam dupla interpretação, ele ingressou em juízo pedindo a responsabilização civil do SBT para que fosse comprovado que ele realmente perdeu a chance. Porque se as questões, as alternativas estivessem redigidas de forma clara, a probabilidade dele acertar e ganhar 1 milhão, ela era real. E ele teve êxito. E o STJ transitou julgado, ele ganhou a causa. Ganhou, ele ganhou. Só que, só fazendo um esclarecimento. Depois eu vou explicar melhor, nós temos a questão da probabilidade, tá? E nós temos que analisar, nesse caso específico, o seguinte, o que o STJ entendeu? Ele entendeu o seguinte, olha só, nós temos 4 alternativas. Então, você tem 25% de chance de acertar. Então, ao invés de você ganhar o valor total que se você tivesse acertado, é proporcional às chances de acerto, neste caso. Então, eu tenho 25% de chance de acertar, porque apenas uma alternativa era correta. O STJ entendeu que realmente foi retirada a chance, mas a indenização tinha que ser proporcional à possibilidade. 1 milhão. Né? Não, 1 milhão não, porque ele poderia ter errado. Né? Nada era certo. Então é feito toda uma análise pelo judiciário justamente para não também dar uma indenização que não seria a justa ou a correta, né? Eles levam em consideração, primeiro, vamos já falar das características, os requisitos que são para a aplicação dessa teoria. Primeiro você tem que analisar se realmente
existe essa probabilidade real. Ou seja, este dano, ele realmente aconteceu. No caso, se você tinha realmente uma chance de conseguir chance, alguma coisa. A chance era real? No caso desse candidato do Show do Milhão. Era real? Era real. Ele estava na última pergunta. Ele já tinha transcorrido várias avaliações, várias questões e acertado. Então era real. Aí qual é a probabilidade do êxito? Né? Eu sempre cito em sala de aula o caso de um concurso público. Você fez a sua inscrição. Quero fazer um concurso para juiz. Fiz a minha inscrição. Perdi o voo. Eu estava próximo do resultado? Não. Aprovação no concurso? Não. Eu posso aplicar a teoria da perda de uma chance neste caso? Não. Ah, mas eu iria fazer. Só que nós temos várias fases. Agora eu estou na última fase do concurso público. Já passei várias fases. Perdi o voo por um erro da companhia aérea. Posso aplicar a teoria da perda de uma chance? Sim. Por quê? Porque a probabilidade, ela estava ali. Ou seja, em qualquer área, a gente falou do médico, advogado, em qualquer situação em que a pessoa se sente que ela tinha uma chance real de ter um êxito e por algum motivo um terceiro impediu, esse terceiro pode ser responsabilizado civilmente, que é em termos monetários. Né, para ressarcir essa vítima, no caso, a pessoa que foi prejudicada. Mas sempre levando em consideração o real dano, chance e a probabilidade de atingir o êxito pretendido pela vítima. Sempre são esses dois requisitos. Tem mais algum requisito? Nós temos os requisitos da responsabilidade civil, que também precisa estar presente neste caso. Já que é responsável pela perda da chance, né? Exatamente. Que nós temos que ter uma conduta, né, que o Código Civil fala que todo aquele que por ação ou omissão causar dano fica obrigado a reparar. Então nós temos que ter uma conduta. Essa conduta ela pode ser omissiva ou comissiva, ou seja, ela pode ser através de uma ação ou até mesmo de uma omissão. Você tinha o dever de fazer e deixou de fazer. Gera responsabilidade civil? Sim, gera responsabilidade civil. Temos a conduta. Temos que ter um dano. Não existe responsabilidade civil sem dano. Aí nós entramos na esfera da responsabilidade civil pelo dano moral, que geralmente não é concedido pelo judiciário. Por quê? Porque não tem a comprovação do dano. Não existe responsabilidade civil sem dano. E por fim, o terceiro elemento da responsabilidade é esse nexo. Temos que ter um nexo entre a conduta do agente e o dano. Senão não tem responsabilidade civil. Aí, tendo a responsabilidade civil, a gente vai para a teoria. Ou seja, o meu dano foi por causa daquela situação da conduta. Ele só não conseguiu 1 milhão, por quê? Porque as alternativas feitas pelo agente SBT não trazia clareza. Então isso confundiu o candidato. Tá? E existe alguma possibilidade excludente disso? Por exemplo, se eu gero um prejuízo, mas será por uma força maior, alguma coisa assim? Tem alguma... Sim, o caso fortuito e força maior, geralmente, temos algumas exceções, ele rompe esse nexo. E toda vez que esse nexo de causalidade entre a conduta e o dano é rompido, não existe mais a responsabilidade. Por isso tem que ter os 3 elementos. Os 3 elementos da responsabilidade civil. Mas esses 2 elementos técnicos da teoria da perda de uma chance, que é a probabilidade real e o dano. Entendi. Então, quer dizer, são vários fatores que o juiz vai analisar, que o advogado também tem que analisar para conseguir verificar se é devido uma indenização ou não. Sim, porque senão cairia, né? Senão a gente ia querer toda hora querer Imagina o seu né? filho falando, olha, aos 30 anos de idade vai entrar com a teoria da perda de uma chance contra o meu pai, porque eu tinha tudo para ser um jogador de futebol, mas ele não incentivou. Pelo amor de Deus, imagina. Não. Bom, professora Flávia, a gente está chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer a tua presença e já vou avisar a todos que estão nos assistindo que nós vamos fazer mais programas. Esse é o primeiro de uma série de programas, né? Nós vamos fazer aí 3, 4 programas pelo menos para falar sobre essa teoria, como que é essa responsabilidade civil, porque a gente sabe que é muito pouco tempo para esclarecer as dúvidas que as pessoas têm. Então nós vamos fazer mais uma série, a gente tem feito algumas séries de programas com temas, né, de penal, de família, agora a gente vai fazer de civil, para que você possa, como nosso telespectador, entender bem cada tema que a gente for falar aqui no nosso programa, tá? Eu agradeço mais uma vez a tua presença, tá? Você vai continuar aqui com a gente gravando os próximos programas. E eu quero, antes de despedir, informar que nós temos pós-graduação em Direito na Unifil.
professora Flávia, professora da pós-graduação em Direito Civil, né? Nós temos a pós em Direito do Trabalho Previdenciário, a pós em Civil, Processo Civil, a pós em Penal, Processo Penal, nós temos também Direito Imobiliário, Notarial, e nós temos também Perícia Judiciária. A gente tem um leque de especializações em Direito na Unifil para que você possa fazer com um preço muito bom e de uma qualidade excepcional. Então, se você tem interesse em fazer uma pós-graduação, faça na Unifil. E até mais, muito obrigado pela audiência.